Graça e paz, discípulos, tudo bem? Tudo bem, queridos e amados intercessores, né? Meus amados intercessores, queridos guerreiros de Deus. Eu queria passar uma mensagem que está no Salmo 46. Quem quiser depois ler todo, né? Eu vou ler o versículo 1 apenas, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que o monte se abale e os montes se lancem nos mares. Esse salmo fala do poder de Deus e de onde nós, intercessores, devemos estar focados. Nós devemos estar sempre no Senhor, sempre guardados pelo Senhor. Nunca um intercessor pode ter em mente assim: Deus não me ama, Deus não se importa comigo. O intercessor, ele tem que ter em mente sempre a seguinte ideia: eu sou uma pessoa especial para Deus, eu sou uma pessoa importantíssima para Deus, Deus me usa, Deus me quer e Deus quer falar comigo, quer me revelar coisas grandes e firmes que eu não sei. Mas presta bem atenção, uma coisa importante que a gente precisa saber. Nós precisamos sempre trabalhar com a verdade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês lembram qual foi a primeira consequência do pecado? A primeira consequência do pecado foi o medo. A primeira consequência, o intercessor não pode ser uma pessoa medrosa. E por onde veio o medo? Porque a mulher acreditou numa mentira. Então a mentira gerou pecado, do pecado gerou o medo. Preste bem atenção. O diabo, ele quer que nós venhamos ter medo da verdade. Lembra, Deus foi lá no Éden procurando o homem. Onde você está? No capítulo 3, versículo 8. Onde estás? Né? Deus procurando Adão. E quando Deus achou Adão, Deus confrontou toda a situação. No confronto estava Adão, Eva e a serpente. E, na verdade, todos ali estavam envolvidos agora com a mentira e com o medo. Todos estavam apavorados. E eu não duvido muito que nem a serpente talvez estivesse com medo também. Mas vamos colocar aqui nesse patamar do homem. Bem provável, o homem estava com muito medo, pois ele disse assim: ouvi a tua voz e tive medo. Preste bem atenção, o medo da verdade, o medo do confronto, o medo de estar diante daquilo que vai promover libertação. Não é legal ser humilhado, não é legal alguém desmentir você e te jogar na tua cara: você mentiu, você errou. Então, medo, nós temos medo de muitas coisas na nossa vida. Medo de enfrentar e vencer numa faculdade, medo de enfrentar situações, medo de enfrentar de estar diante do seu próprio erro que você cometeu, e as pessoas vão se reunir ali para resolver essa questão do medo. Então, deixa eu te falar, o medo vem do inferno. Está ouvindo? O intercessor é uma pessoa que trabalha com Deus. Ele tem uma conexão diária com Deus, ele tem uma relação diária com Deus. E por ele ter essa relação diária com Deus, ele precisa sempre ser sincero, honesto e verdadeiro. Pessoas que trabalham com mentira, com invenções, com criatividade, pessoas que trabalham sem princípios, sem respeitar o que é justo, reto, santo, que proveniente que vem do Senhor, pessoas que agem dessa forma não podem trabalhar como intercessores. Por quê? Porque precisam ser libertos. Eu estou passando esse vídeo aqui hoje para você fazer uma autoanálise. E eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma autoanálise, como está a sua vida em seus relacionamentos com a verdade. Você anda mentindo muito? Você cria situações para fugir de outras? Você é uma pessoa que, vamos dizer assim, você tem medo de se sentir sempre diminuído, porque quando você é confrontado, quando você é pego numa mentira, quando você é pego numa situação, você tem medo. Então, acontece medo de quê? Se liberte.
Se tiver que confrontar, confronte. Se tiver que encarar o mal, encare. Se tiver que assumir responsabilidade sobre atitudes erradas, assuma. Assuma. Mas não tenha medo de lidar com a verdade. Porque o intercessor guarda isso. Uma das coisas que forja o caráter do intercessor é a verdade. A verdade, a justiça, a santidade. Sabe? Está lidando, não cria historinhas, não fica criando manipulações para poder virar herói na história. Deixa eu te falar, nós não temos que ser herói de história nenhuma. Nossa história já tem um herói chamado Jesus. Ele morreu numa cruz para me salvar, salvar você, salvar a mim. Nós temos o nosso herói. Vamos agarrar Jesus e ficar preso em Jesus. Amém? Não ter medo de enfrentar a verdade, não ter medo de enfrentar as situações. Outra coisa, parar com essa coisa de o diabo. Por exemplo, nós sofremos uma retaliação depois daquele culto de domingo retrasado. Sofremos uma retaliação, querido, fomos atacados. Glória a Deus. Por quê? Porque, na verdade, nós arrebentamos com o inferno. Nós detonamos o inferno. Aí você vai fazer o quê? Poxa, toda vez que eu me levantar, eu já vi gente falar isso, né? Não, toda vez que eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu sofro retaliação. Olha só, deixa eu te falar. A Bíblia é muito clara. Resistir o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, a resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. Eu não tenho que ter medo de nada. No mundo tereis aflições. Jesus deixou bem claro isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus está com a gente, se o Espírito Santo habita em nós, e nós temos uma vida em Deus, nós não temos o que temer. O que nós temos que aprender é revidar. Nós temos que aprender a revidar, lutar, a ir contra o inferno e detonar o inferno. Vocês entendem? Por exemplo, parar com essa mania de, poxa, eu orei e fiquei doente, eu orei, isso é dano, eu orei e peguei Covid. Eu fiz a intercessão domingo, fiquei brigando o culto inteiro, almas se converteram, a pregação foi uma bênção, o culto foi poderoso, e isso é que importa, tivemos vitória. Eu tive que enfrentar a doença, foi enfrentar, foi o diabo que colocou, nem sei, permissão de Deus, porque eu não acredito que o diabo vai tocar em nada em mim, se Deus não permitir. Você entende? Você tem que pensar assim, o diabo não pode tocar em você, Satanás não tem poder sobre a tua vida. Lembra daquele texto em João? Epístola de João diz assim, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Pois é, se o diabo não tem poder de me tocar, eu sou nascido de Deus. Mas eu posso sofrer retaliações e ataque do inferno? Posso, claro que posso, todo mundo, toda uma guerra. Então aprenda a enfrentar a guerra, repreende todo o mal em nome de Jesus. Eu quero promover com vocês, eu vou organizar o dia e hora de um jejum só pelos intercessores. Todos nós vamos jejuar por nós, pelos intercessores. Depois vai ter outro jejum pela igreja. E depois nós vamos ter jejum pelos cultos, para que haja cura, libertação, salvação, para que haja manifestação do poder de Deus. Está ouvindo? Então fique atento, eu estou me recuperando aqui do Covidzinho, isso tudo vai passar, nós vamos vencer o maligno. Peço oração pela minha vida, a pastora Tânia, peço oração pelo meu primo Fábio e pelo filhinho dele que está aqui com a gente. Deus abençoe a todos. Lembre-se, você está em guerra. Confie em Deus, repreende o mal. Você é guerreiro, você é guerreira, mulher de Deus. Você repreende o mal em nome de Jesus. Todo dia eu repreendo o mal em nome de Jesus. Agora mesmo, vou subir, vou orar, interceder pelo Brasil, interceder por Israel, interceder por vocês, pela igreja, e fazer um momento de devocional antes de dormir. Eu faço devocional antes de dormir, faço devocional depois que acordo de manhã cedo, faço devocional de madrugada e faço devocional durante o dia. Eu fico em oração, porque essa é a vida do intercessor. Amém? Olha, e busque a presença de Deus, porque a presença de Deus é que nos motiva, nos dá força, nos dá ânimo, alegria. É uma bênção. Peça todas as vezes que você for orar, Senhor, não permita que eu faça nada que te magoe. E peça todo dia a Deus, Senhor, me revela os teus segredos, me revela a tua vontade, me revela o teu querer. Tá bom? Deus abençoe e não deixe de orar, tá? Pai do Senhor.